Show de bola, meus queridos. Vamos nessa então, seguindo com vocês aqui no nosso estudo das matrizes. Esse vídeo, vou trazer questões aqui de bancas diversas para a gente poder fixar um pouquinho do que nós já estudamos até agora aqui nessa nossa aula. Bom, trouxe questões de diversas bancas. A primeira delas foi da banca FGV, concurso da Prefeitura de Caraguatatuba, prova aplicada no ano de 2024. Eles colocam para a gente o seguinte, olha, 3 amigos, A1, A2 e A3, foram juntos a uma uma cafeteria. A matriz formada pelos elementos 0, 1, 2, 3, 0, 2, 2, 1 e 0, indica quantos cafés cada um pagou para outro. Nessa matriz, o elemento da linha I e coluna K indica quantos cafés o amigo A índice I pagou para o amigo A índice K. A diferença entre a quantidade de cafés que o amigo 2 pagou para os amigos e a quantidade de cafés que os amigos juntos pagaram para o amigo 2 e aí vem aqui as alternativas. Ih, Brunão, mas é muito complicado. Não é nada, isso aqui é uma questão só de compreensão daquilo ali como uma tabela, ok? Essa questão daquela não é uma questão de mero cálculo envolvendo os elementos da matriz, ele joga ali uma situação, problema. Então vamos interpretar o que ele está dizendo. Tem nada de fora aqui, né, da curva, uma questão, é uma questão, não, de boa. Vamos só traduzir o que foi colocado no texto. Ele avisa o seguinte, nessa matriz, o elemento da linha I e coluna K indica quantos cafés o amigo A índice I pagou para o amigo A índice K. Então, linha é indicado por I, coluna por K. Então, aqui, por exemplo, que elemento é esse aqui? Esse aqui é o elemento A1, 2. Não é isso? Esse aqui é o elemento A1, 2. Então, ele está na primeira linha e na segunda coluna. Ó, linha, coluna. Indica quantos cafés o amigo da linha I pagou para o amigo da coluna K. Então, resumindo, como ele mesmo deixa avisado que I tem a ver com linha e que K tem a ver com coluna, e que aqui nós temos os amigos 1, 2 e 3, o que significa essa informação aqui? O que é esse 1 aqui? Este 1, ó, este 1, ele está na linha 1 e coluna 2. Então, significa que ele é o amigo A índice I, ó, o I, vai ser o amigo, no caso aqui, o amigo 1. O amigo 1 pagou para o amigo 2 um café. É isso que ele colocou, simplesmente. Nessa matriz, o elemento da linha I e coluna K, ó, elemento da linha 1 e coluna 2, indica quantos cafés o amigo A índice I, o amigo 1, pagou para o amigo A índice K, pagou para o amigo 2. Este 1 que aqui está, indica que o amigo 1, vou colocar aqui em destaque, ó, o amigo 1 pagou um café para o amigo 2. Vocês vão simplesmente completar isso. Ó. O que é esse 1 e esse 2? O 1 é a linha, que é o que está aqui. Ó. O 1 é a linha. É o amigo A índice I. É o amigo correspondente à linha. São os amigos 1, 2 e 3. Então, é o amigo que? O amigo 1. Está pagando quantos cafés? Isso aqui indica, ó, ele está falando, ó, indica quantos cafés. Então, os elementos dessa matriz, na verdade, assim, o texto, acho que ele poderia ter feito só essa correção, né? Que não é a matriz que indica. Então, aqui eu só colocaria assim, os elementos dessa matriz indicam quantos cafés cada um pagou, mas de qualquer maneira dá para se traduzir, tá? Porque na realidade é isso, olha, esses elementos aqui indicam quantos cafés um pagou para o outro. Então, o amigo 1 pagou um café, porque é amigo 1, que está na primeira linha. Por que pagou um café? Porque é esse elemento. Para qual amigo? Para a coluna, para o amigo 2. Só isso. Por que na diagonal principal está tudo zerado?
porque seria o amigo 1 pagando para o próprio amigo 1. Então ele não vai pagar para ele mesmo, certo? Ou o que esses elementos 0 aqui deixaram claros é que nenhum deles pagou café para ele mesmo. O amigo 1 não pagou café para o próprio amigo 1. O amigo 2 não pagou café para o próprio amigo 2. Só isso. Então, o que é esse 2 aqui? Esse 2 está em qual linha? Ele está na primeira linha e qual coluna? Terceira coluna. Então, o que ele está querendo dizer ali é que o amigo 1 pagou quantos cafés? Pagou 2 cafés. O amigo 1 pagou 2 cafés para o amigo 3. Certo? Porque aí eu estou falando do elemento que está na linha 1, coluna 2. Aqui eu estou falando linha 1, coluna 3. E assim a gente vai seguir o texto. Tá bom? Aqui, o que é esse 3 e esse 2? Esse 3 está na segunda linha e primeira coluna. Então significa que o amigo 2 pagou para o amigo 1. Aqui é o 2, 2, aqui está em qual linha e qual coluna? Segunda linha e terceira coluna. Então, ó, o amigo 2 pagou para o amigo 3. Daqui a pouquinho coloca aqui quantos foram. Esse cara aqui é o amigo 3 pagando para qual amigo? Para o amigo 1. Por quê? Porque está na terceira linha e primeira coluna. Então, ó, é o amigo 3 pagando para o amigo 1. Então, ó, o amigo 3 pagou para o amigo 1. E esse elemento aqui, ó, vai ser o amigo 3, porque ele está na linha 3, é o amigo 3 pagando para o amigo 2. Coluna indica o que ele está pagando. Então, pagou para o amigo 2. Amigo 3 pagou para o amigo 2. E agora, os elementos dessa matriz vão indicar quantos cafés cada um pagou. Então, 2 e 1, segunda linha e primeira coluna. Segunda linha e primeira coluna, 3. O amigo 2 pagou 3 cafés para o amigo 1. Depois, o amigo 2 pagou quantos cafés? O amigo 2 pagou 2 cafés para o amigo 3. Amigo 2 pagou 2 cafés para... Eu vou tirar isso aqui para não parecer um 0, tá? Para o amigo 3. Aqui, o amigo 3 pagou 2 cafés para o amigo 1. O amigo 3 pagou 2 cafés para o amigo 1 e o amigo 3 pagou 1 café. Amigo 3 pagou 1 café para o amigo 2. Tá bom? E aí vocês vão ver, né? O amigo 1 não pagou para ele mesmo. Pagou para o amigo 2 e para o amigo 3. Quantos? 1 para o amigo 2, 2 para o amigo 3. O amigo 2 não pagou para ele mesmo. O amigo 2 pagou para o amigo 1, para o amigo 3. 3 para o amigo 1, 2 para o amigo 3. O amigo 3 pagou 2 para o amigo 1, 1 para o amigo 2. Ok? Aí o que ele está querendo saber? Ele está querendo saber o seguinte: a diferença entre a quantidade de cafés que o amigo 2 pagou para os amigos. Quantos cafés que o amigo 2 pagou? Ó, o amigo 2 pagou 3 cafés para o amigo 1, pagou 3 cafés para o amigo 3. Então tá aqui, ó. Primeira coisa, amigo 2, o amigo 2 pagou 5 cafés. Então, primeiro ponto, amigo 2 pagou 5 cafés. Ok? De onde que surgiram esses 5 cafés? Vou marcar asterisco aqui, ó. Esse 3 aqui, mais esse 2 aqui. Tá bom? Então, o amigo 2 pagou 5 cafés. Pagou... A galera saiu aqui turbinada no café, não é não?
O dono da cafeteria ficou feliz da vida com o encontro desses três amigos, porque haja café na veia. Deve ser tudo concurseiro tenso, tomando café até a alma para se manter alerta, não é não? Encontro de três concurseiros aí numa cafeteria. Todo mundo distribuindo café para ficar todo mundo ligado aí nos 330. Então o amigo 2 pagou 5 cafés. 3 para o amigo 1, 2 para o amigo 3. E, ao mesmo tempo, a questão quer saber a quantidade de cafés que os amigos juntos pagaram para o amigo 2. Então, quantos cafés que os amigos pagaram para o amigo 2? Então, olha só. O amigo 1 pagou 1 café para o amigo 2. E o amigo 3 também pagou 1 café para o amigo 2. Então, o amigo 2... foi lá e fez a festa, distribuiu 5 cafezinhos, 3 para o amigo 1, 2 para o amigo 3. Em contrapartida, o amigo 2 recebeu 2 cafezinhos. Deve ser um cara que está ali um pouco mais equilibrado. O amigo 2 recebeu 2 cafezinhos, um do amigo 1 e um do amigo 3. Então tá aqui, ó. O amigo 2... O amigo 2 ganhou 2 cafés. O amigo 2 ganhou 2 cafezinhos, tá bom? Sendo um do amigo 1 e um do amigo 3. Como ele queria saber a diferença entre essas quantidades, a resposta aqui, então, é a diferença entre 5 e 2. Diferença entre a quantidade de cafés que ele pagou e a quantidade de cafés que ele recebeu. Ele pagou 5, levou 2. A diferença, então, aí foi de 3 cafés. E aí o gabarito correto para essa foi a letra D de dado. Tá bom? Essa que tá aqui é uma pegada de questão que eu particularmente curto pra caramba quando o assunto é matrizes. Tá bom? Porque ele traz aqui... a ideia mesmo das matrizes são essas tabelas que eu já falei, né? E aí ele cria ali uma situação em que você não tem que simplesmente fazer meramente um cálculo, tá? É uma questão que você está vendo aqui em termos de conta. A gente não tem que fazer conta, basicamente, né? É uma interpretação dessa tabela. Então é uma pegada que eu particularmente curto, é uma pegada que o pessoal da FGV traz, é uma pegada que outras bancas também que gostam dessas situações problema acabam trazendo, tá bom? Aí, vamos dar uma olhada nas demais que eu separei para esse vídeo, que aí vocês vão ver que já é outra história. Aí é questão de fazer conta mesmo, com situações envolvendo matrizes. Então, o próximo enunciado é esse, da banca IBAD, prova aplicada no ano de 2023, ele pede para assinalar a alternativa que apresenta a soma das matrizes A e B. Soma de matrizes. O que nós vimos aí sobre soma de matrizes? Ora, para somarmos matrizes, basta termos a certeza de que estamos somando matrizes que sejam do mesmo tipo, matrizes que sejam de mesma dimensão. Feito isso, é somar o elemento que está na primeira linha de um, primeira linha e primeira coluna de um, com primeira linha e primeira coluna de outro. Primeira linha e primeira coluna, segunda coluna de um, com primeira linha e segunda linha de outro. Então não tem muito segredo com relação à soma de matrizes. Como ele quer a soma das matrizes A e B, soma das matrizes A e B, confira comigo aqui, ó, no passo a passo. Dá para fazer bem direto, mas se quiser o passo a passo está na tela, ó. 2 eu somo com 5, pois são os elementos que estão primeira linha e primeira coluna. O 6 eu somo com o 3, porque são os elementos de primeira linha e segunda coluna. O 4 eu somo com o 9, porque são os elementos de segunda linha e primeira coluna. E o 3 eu somo com 7, pois são os elementos de segunda linha e segunda coluna. Lembrando que as duas matrizes são do mesmo tipo, em particular são matrizes quadradas, de ordem 2, matrizes que têm 2 linhas e 2 colunas. Agora respire fundo, segura a emoção. Não deixe a matemática básica ferrar a sua questão de matrizes. 2 mais 5, se precisar, pode contar no dedo. 2 mais 5 dá 7, 6 mais 3 dá 9, 4 mais 9 dá 13 e 3 mais 7 dá 10. 7, 9, 13 e 10, a alternativa correta está indicada na letra C. Tá bom? Uma dessa não vem na minha prova. Não é que não vem, é que eu falo com vocês, né?
a base da matemática, às vezes, ela é tão deficitária que você pode ter certeza que para vários candidatos, só o fato de ter esse monte de número dentro de parênteses ali daquele jeito, vai parecer que é uma coisa de outro planeta. Então é o que eu sempre falo, é você que vai deixando a coisa ficar fácil. Não é que uma dessa não pode vir na sua prova, é porque é você que vai deixando o conteúdo ficar um pouquinho mais leve, um pouco mais fácil. Soma de matrizes, é isso aí. Vamos para mais uma? Olha essa. Encontre o valor de A mais B mais C, considerando que X é a matriz formada pelos elementos menos 2, 3, 5 e A, que a matriz Y é a matriz formada pelos elementos 0, B, 2 e menos 3, e que X menos Y é a matriz formada pelos elementos menos 2, 2, C e menos 1. Ele traz aqui, então, uma situação envolvendo a diferença entre essas duas matrizes. Adição e subtração de matrizes, a gente sabe, tem que ser com matrizes do mesmo tipo. As duas matrizes aqui, tanto X quanto Y, são matrizes de mesma dimensão, matrizes de ordem 2, duas linhas e duas colunas. Então, eu preciso fazer menos 2, menos 0. Então, vamos lá. Ó, para chegarmos a esse menos 2, eu tenho que fazer menos 2, menos 0. Então, vai ficar assim, ó. Menos 2, menos 0 tem que ser igual a menos 2. Beleza, a gente só constata que isso aqui é verdade. Depois, 3 daqui, menos B, tem que ser igual a 2. Então, vamos colocar lá, ó, 3 menos B igual a 2. De onde iremos concluir que deixa a letra para um lado, joga o número para o outro, 3 menos 2 vai ter que ser igual a B, de onde eu vou concluir, então, que B terá que ser igual a 1. Está aqui, ó. Valor de B tem que ser 1. Depois, preciso que 5 menos 2 seja igual a C. 5 menos o 2, tudo isso igual ao valor de C. Bem, se 5 menos 2 é igual a C, é porque, então, no fim das contas, o valor de C tem que ser 3. 5 menos 2 dá 3. Então, o valor de C é 3. E, por fim, eu preciso que A, cuidado quando for subtrair número negativo. A menos 3. A menos 3. A menos esse menos 3 tem que me dar menos 1. A menos 3 igual a menos 1 me leva, então, para o raciocínio de que A menos 3 dá mais 3. Preciso que A mais 3 seja igual a menos 1. Se A mais 3 é igual a menos 1, então é porque o A tem que ser igual a menos 1. Este mais 3 passa subtraindo. Menos 1, menos 3. Se A é menos 1, menos 3, o valor de A é menos 4. Menos 1 com menos 3 tem que dar menos 4. Então, pronto. Para que a diferença entre essas duas matrizes me dê a matriz com os elementos menos 2, 2, C e menos 1, precisaríamos de que A fosse igual a menos 4, B igual a 1 e C igual a 3. O que a questão pediu foi o valor de A mais B mais C. O valor de A foi menos 4, mais o valor de B, que é 1, mais o valor de C, que é 3. Mais 1 com mais 3 vai dar mais 4, então eu fico com menos 4 mais 4, e aí menos 4 mais 4, o resultado é 0, tá bom? Valor, então, de A mais B mais C, no fim das contas, é 0. A resposta indicada de maneira correta estava lá na letra A. Ok? A última, para fecharmos esse vídeo com resolução de questões de bancas diversas, é essa, da banca IDECAM. Sobre a matriz resultante da operação abaixo, podemos afirmar que, então observem que eu tenho aqui, olha, a multiplicação de um número por uma matriz, a multiplicação de outro número por uma matriz e a diferença entre elas. Então, a gente já sabe que quando eu tenho que fazer multiplicação de um número por uma matriz, a gente multiplica todos esses números aqui por aquele valor. Mesma coisa aqui, eu vou multiplicar todos esses números por menos 5 meios. E depois eu faço a diferença. Agora, a questão é a seguinte, cada uma dessas matrizes aqui,
tem 9 elementos. Então, você pode fazer 9 contas. Particularmente, não vou fazer isso aqui, porque nas alternativas nós temos elementos específicos. Então, você pode fazer a conta completa com os 9 elementos daqui, os 9 elementos daqui, depois pegar o resultado daqui, fazer menos o resultado daqui? Pode, só que aí é muita conta desnecessária. Vamos dar uma olhada no que seria o elemento A13. O que é o elemento A13? O elemento A13 é o elemento que vai vir da primeira linha e terceira coluna daqui, primeira linha e terceira coluna daqui. Então, na matriz resultante dessas operações, para o A13, eu vou ter que fazer o quê? Para o A13, eu vou ter que pegar 1/6, multiplicar por menos 1, subtrair 5/2, multiplicado por menos 1. Ficou claro isso? Eu não estou querendo saber qual que é o elemento que está na linha 1, coluna 3, então eu faço o quê? Eu pego o elemento da linha 1, coluna 3 e multiplico por 1/6. Pego o elemento da linha 1, coluna 3, multiplico por menos 5/2. E depois eu subtraio o resultado, certo? Fazendo isso, então, de novo, cuidado para a sua matemática básica não ferrar aqui o seu cálculo com matrizes. Ó, 1/6 vezes menos 1 vai dar menos 1/6. Menos 5/2. Cuidado que aqui, ó, menos 5/2 vezes menos 1. Menos 5/2 vezes menos 1 vai dar mais, porque menos vezes menos dá mais 5/2, porque multiplicação de frações é o de cima com de cima e o de baixo com de baixo. Cuidado para não trazer esse 2 multiplicando 1, que multiplicação de frações é o de cima com de cima e o de baixo com de baixo. Então, é 1 vezes 1, 6 vezes 1, 5 vezes 1 e 2 vezes 1, tá bom? Fazendo essa continha aqui, o que a gente vai ter? Menos 1/6 mais 5/2, soma de frações. Aí eu teria que trabalhar com a ideia de um denominador comum. Entre 6 e 2 pode ser o próprio 6, aí você divide 6 por 6 vai dar 1, 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Pega o 6 e divide por 2 vai dar 3, 3 vezes 5 vai ter que dar 15. Então a gente chega a menos 1 com mais 15. Menos 1 com mais 15 dá 14. A gente chegaria então a 14/6. 14/6 vai ser menos 13/3? Não, porque para início de conversa esse número aqui é negativo, sendo que a gente chegou a um resultado aqui que é positivo. Então não tem como, essa letra A está correta, tá bom? Então, de novo, ó, 1/6 multiplicado por menos 1, menos os 5/2 multiplicado por menos 1, a gente acaba chegando aí no equivalente a 7/3, tá bom? Quando a gente simplifica aqui, porque aí dá para simplificar, né? Quando a gente simplifica em cima e embaixo por 3, 14 por 2 dá 7, 6 por 2 dá 3. Então, a gente chega a 7/3, sendo que a letra A diz que daria menos 13/3, ok? Então, a letra A não foi. Letra B, o elemento A11. Elemento A11, o que eu vou fazer? Ó, vou pegar o primeira linha, primeira coluna, que é 1, e vou multiplicar por 1/6. Então, fica 1/6 vezes 1, menos 5/2 vezes 0. Vem na matriz, na segunda matriz, pega o elemento primeira linha, primeira coluna. Multiplica por menos 5/2. Na primeira matriz também. Pega 1 e multiplica por 1/6. Quanto que vai dar isso? Ora, 1/6 vezes 1 vai dar 1/6. 5/2 vezes 0 vai dar 0. 1/6 menos 0 vai dar 1/6. E aí a resposta correta para essa, então, tem que ser a letra B de bola, tá bom? O elemento A11, de fato, vai ser 1/6, ok? Vou fazer as demais aqui só para não deixar dúvida alguma de que a única correta era realmente a letra B. Quem que seria o A21? Pega o A21 daqui, ó, segunda linha e primeira coluna. Pega o A21 daqui, segunda linha e primeira coluna. Multiplica por 1/6. E aqui multiplica por menos 5/2. Então, ficaríamos com 1/6 vezes 0 menos 5/2 vezes 2. 1/6 vezes 0 vai dar 0. Menos 5/2 vezes 2. 2, se eu for simplificar com 2, 2 por 2 vai dar 1. E aí, menos 5 vezes 1 vai ter que dar menos 5. Então, fica 0 menos 5, que acaba dando menos 5. Como aqui falou que era menos 2, a letra C ficou errada, tá bom? E a última, que tratava dos elementos da segunda linha e segunda coluna. Ó, segunda linha e segunda coluna, segunda linha e segunda coluna.
pega e multiplica por 1/6, pega e multiplica por menos 5/2. Então, isso aqui daria 1/6 vezes o da segunda linha e segunda coluna, que é 2, menos 5/2 vezes o da segunda linha e segunda coluna, que foi 3. Fazendo essas contas, vamos chegar a 1/6. Se a gente for multiplicar por 2, vai dar 2/6, ok? Que é a mesma coisa que 1/3. Então, pode simplificar aqui, ó, 2 por 2 vai dar 1, 6 por 2 vai dar 3. Então, aqui daria 1/3, ok? Menos 5/3 vezes 2, que vai ter que dar menos 15/2. 1/3 menos 15/2, o denominador comum aqui vai ser o 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1 vai dar 2. 6, se eu for dividir por 2, vai dar 3. 3 vezes menos 15 vai dar menos 45. Então, a gente chega a 2 menos 45, que dá menos 43 sobre 6. E menos 43 sobre 6 não dá menos 5. Com denominador 6, para dar menos 5, teria que ser menos 30. Menos 30 sobre 6 é que daria menos 5. Como aqui a gente chegou a menos 43/6, então isso só confirma que realmente a letra D não tinha como ter sido o gabarito para esse enunciado. Tá bom? Maravilha! Então, com isso, eu fecho com vocês aqui esse vídeo em que a gente revisou um pouquinho do que a gente já trabalhou até agora na parte teórica.